Papo com Cris, mais uma live nesta quarentena aqui em Piracicaba, de Piracicaba para o mundo. E eu estou esperando aí a minha audiência chegar. A gente tem uma live hoje às 17 horas com a Melissa Oliver, que é psicodramatista, especialista em gestão de carreira. A gente vai falar hoje com ela sobre isolamento social, que não significa isolamento profissional. Então, eu estou esperando a Melissa estar daqui a pouquinho. Antes, eu quero passar uns informes. Quero dar boas-vindas para a Adri, para a Cici. Olá, obrigada pela presença. Fica com a gente aqui, que daqui a pouquinho a Melissa Oliver vai falar com a gente sobre carreira. Eu acabei de receber da prefeitura um boletim atualizando a pandemia em Piracicaba. A Melissa está chegando, vamos colocar a Melissa aqui. Psicodramatista, especialista em gestão de carreira, minha amiga querida, uma brilhante profissional. Oi, Melissa! Olá, Cris! Melissa, jura que essa é a sua primeira live? Menina, é. Eu estava até perdida, que minha filha que estava me ajudando. Que Me ajuda porque eu estou perdida. Eu também, eu fiquei protelando a falar, preciso fazer live. Aí veio, né, a quarentena, aí a situação obriga a gente a se né? Isso é maravilhoso. Agora eu não quero mais parar de fazer, estou fazendo todo dia. Vicia. Porque essa ferramenta todos os dias, às 5 da tarde, com exceção do domingo, porque não é, parece que é assim, quiser ligar o telefone e acabou. Não, a gente tem que pensar no assunto, na pauta, confirmar, né? Pesquisar sobre o assunto. E eu quero te agradecer por aceitar meu convite. Eu que agradeço, Cris. E dizer que é um bate-papo, é um papo com Cris bem informal. E, logicamente, você aí, nós temos 1 hora para falar, o Instagram nos dá esse tempo. Bastante. Olha só. Né? Então. E olha, vou comentar aqui com a nossa audiência que essa é a Melissa Oliver, psicodramatista, especialista em gestão de carreira. Eu estava passando aqui, geralmente eu dou um boletinzinho, viu, Melissa, antes da gente começar. A prefeitura atualiza os números aí da epidemia. Nós estamos com 11 casos positivos em Piracicaba. 124 suspeitos, né, ainda sob investigação, e 58 já descartados. Então, esses são os números atualizados. Graças a Deus, nenhum óbito, né? E vamos segurar essa tal dessa curva baixa, né? Vamos ficar em casa. Eu tô achando que vão prolongar um pouco mais essa quarentena, você não acha, não? Eu acho bem provável, Cris. Pelo que eu tenho acompanhado, assim, no mundo, né? Como está indo essa tal dessa curva, que tem que descer, que tem que segurar, está sendo em torno de uns 2, 3 meses. Né? Eles falam 20 semanas, né? Normalmente. Então, eu acho que a coisa vai ter que segurar. As crianças mesmo, os estudantes, estão de férias, mesmo as escolas particulares, as escolas públicas. A minha filha está oficialmente de férias, né? Eu estudei em ETEC, eu tenho meu sobrinho que estuda numa escola particular, ele volta só em maio, então as crianças estarão em casa mesmo, né? Mal voltaram para as férias de final de ano, vai ser um ano bastante atípico, mas um ano cheio de possibilidades, você não acha? Eu acho, eu acredito sim, eu acho que toda crise, ela traz em si alguma oportunidade de renovar, né? E renovar, de escancar o que não está certo, escancar o que já está latente e precisa ser resolvido, né? No psicodrama, inclusive, a gente trabalha essas questões, né, de grupo. O caos, ele traz a mudança. É difícil alguém tomar uma iniciativa de fazer uma mudança drástica se não tem um pouquinho de caos aí para mobilizar, né? Explica um pouco sobre isso para mim, Melissa, uma curiosidade que eu tenho. Olha, você vê, a gente se fala sempre, mas eu nunca fiz essa pergunta diretamente a você. Sim. Como é o psicodrama? Como é que você trabalha o psicodrama na gestão de carreira? Como é que isso funciona?
O psicodrama, ele é assim, ele é um ramo, digamos assim, da psicologia, assim como a psicanálise, a psicologia analítica, você tem o psicodrama, né? Mas o psicodrama, a gente faz a formação em psicodrama, ela pode ser a socioeducacional, para quem não é psicólogo, que é o meu caso, e aí a gente atua em empresas, escolas, na área social e de educação. Projetos sociais eu atuo bastante também. E aí tem a área clínica, que é voltada para psicólogos e médicos, né? E a formação em psicodrama é uma formação longa, né? São 3 períodos diferentes, cada módulo tem em torno de 2 anos. Ela é muito intensa. E é basicamente assim, o psicodrama ele trabalha as relações humanas. E ele nos dá técnicas e estratégias para manejos de grupo, para fazer... vamos dizer assim, trabalhar um grupo empresa, por exemplo, um grupo que está tendo problemas de comunicação, isso é muito comum. Empresa, assim, de cada 10 que me procuram, 11, estamos com problema na comunicação. Então, tá. Então, a gente usa, já no diagnóstico com o grupo, a gente já faz a intervenção. Então, assim, a diferença do psicodrama para trabalhar grupos em empresas, escolas e ensino socioeducacional, de outras técnicas, é que ela é intensa e ela é mais rápida, ela é mais pontual. Então, o grupo é que conduz, vamos dizer assim, o grupo é que dá o ritmo. O psicodramatista conduz, não deixa perder o foco, protege os participantes, porque em empresa a gente tem uma preocupação muito grande de não expor ninguém, né? Tem que ter um cuidado grande com a empresa, principalmente. Então, o papel do psicodramatista é uma espécie de mediador e de auxiliar as pessoas a colocarem os sentimentos, a colocarem os conflitos de maneira protegida, mas que eles construam algo em grupo, foco em grupo, psicodrama. Você acha que, de alguma forma, essa situação colocada da forma como está hoje, porque ela traz muita insegurança, ela traz muitos questionamentos, ela traz desafios, ela traz possíveis colheitas positivas, você será uma profissional até mais, eu acredito que sim, mais necessária, saindo no segundo momento, no pós-pandemia, né? Nós vamos ter um pós-guerra aí, né? As pessoas não conseguem elaborar, como é que pode funcionar dessa forma? Como é que o psicodrama pode ajudar nesse sentido? Foi até interessante você falar isso, porque algumas empresas já têm entrado em contato comigo, porque o que está acontecendo? As pessoas estão tendo que trabalhar de uma maneira que até então não trabalhava. Mesmo quem já trabalhava em home office, tinha essa possibilidade de ir até a empresa ou de fazer coisas lá fora que hoje não tem. Então, estamos confinados, digamos assim. E tem o elemento incerteza. Será que eu vou ter um emprego? Será que a minha empresa vai estar trabalhando da mesma forma? E a incerteza gera estresse, gera ansiedade. Então, o que está acontecendo com alguns grupos de trabalho já no home office? Todas aquelas pequenas rixas, aquelas pequenas rusgas, aquelas coisas que estavam veladas, elas começam a emergir. Mas, normalmente, na crise isso acontece, é comum. Mas, normalmente, elas não emergem assim, olha, estou chateado com você porque aquele dia você não leu o meu relatório. Não é assim. Vai acontecer assim, por que você não consegue ligar o raio do botão para fazer o home office? Por que você não consegue? Aparecem questões assim que não tem nada a ver com o que realmente acontece. Então, é o periférico, né? Questões periféricas. Exato. Então, assim, aí quem vem de fora, no caso, o consultor, o psicodramatista, tem que ter um olhar para esse todo. Ele tem que entender as entrelinhas, ele tem que entender que aquela pessoa, às vezes, ela não tem consciência que o que está gerando aquela reação dela, aquela hostilidade, tem a ver com uma situação anterior. Então, é muito delicado trabalhar com gente. E as pessoas... eu acho que as intervenções em grupos já estão acontecendo, inclusive online. Porque não dá para se encontrar. E tem que resolver. Então, e a tecnologia está aí. Ontem eu entrevistei uma prima minha que é professora em São Paulo, no ensino fundamental, numa escola judaica, enfim, de alto nível. E também eles tiveram que se organizar de forma muito rápida e usar a tecnologia. E quer dizer, o relacionamento em sala de aula com adolescentes mudou completamente em virtude
de elementos tecnológicos inseridos lá, e quer dizer, temos um outro contexto, uma outra realidade. Na verdade, é como se a gente estivesse entrando. Eu falo que nós estamos num filme de ficção científica, né, Melissa? Assim, você não sente? Numa nave um momento de transição, né? Parece que, nossa, e o final, que todo mundo fica feliz, cadê, né? A gente fica esperando, cadê esse final? Exatamente. Toda situação de caos, toda situação de mudança, não precisa ser só uma situação caótica. Caos é o nome que a gente dá, assim, para mudanças repentinas que a gente não está preparado. Ou a gente chama de caos, ou a gente chama de tragédia, ou a gente chama de infortúnio. A gente sempre dá nomes ruins, mas não é necessariamente algo ruim. Porque que a gente estava conversando no início, né? Eu acho importante esses momentos. Eu não sou a favor da gente ignorar o medo, da gente fingir que nada está acontecendo. Ah, não, sacode a poeira e dá a volta por cima. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado nessa busca da normalidade, né? Que nem você comentou do filme. No filme a gente sabe que vai acabar, vai ter um final. E acabou ali. E o que está acontecendo com a gente é, a gente está na sensação de um filme, parece algo assim de ficção, porque a gente, por mais que a gente soubesse que existem pandemias, a gente não está preparado para enfrentá-las. E isso está mostrando emocionalmente, politicamente, né, em termos de... o pessoal da saúde não está bem amparado para isso. A gente está vendo como o pessoal da saúde está sendo guerreiro para lidar com essas questões, com essa pandemia, né, no mundo todo, né? Então, a gente fica esperando o final do filme e nós não temos final. A gente não sabe para onde a gente vai, né? Então, assim, e quando a gente fala voltar à normalidade... Olha, desculpa, mas depois de um movimento que a gente faz para lidar com traumas, para lidar com o caótico, para lidar com o imprevisto, a gente não é mais a mesma pessoa, as empresas não vão ser mais as mesmas, não existe o voltar para. Eu estava hoje numa live, tá tão gostoso esse negócio de fazer, todo mundo resolveu fazer live e tem lives maravilhosas. Eu estou vendo aqui a Marisa Paiva, por exemplo, estava comigo às 14h, está aqui comigo agora, com a gente aqui. Isso é muito bacana porque tem muita gente produzindo um conteúdo muito legal, né? Basta as pessoas escolherem. Mas eu falava para a Débora da Unodera, que é minha parceira, minha cliente, enfim, nós fizemos uma live juntas e eu fui abordar a questão da mudança do comportamento do consumidor neste momento, que é uma mudança profunda mesmo, né? E eu falei para a Débora, Débora, você passou a chave na Unodera para fechar, para estar de acordo com o decreto, quando você voltar e abrir, as clientes que vão retornar para você não serão mais as mesmas. Não que não sejam mais as mesmas pessoas, são as mesmas pessoas, porém modificadas e transformadas por toda essa situação. Sim. Né? Sim, exatamente. Isso é o que é o bacana de gente. Isso que é o bacana de trabalhar com grupos. É isso que eu acho fascinante de trabalhar com pessoas. Porque a gente responde às mudanças. E às vezes a gente não percebe. E quanto mais consciência a gente tem de como a gente funciona nesses momentos de crise, quais são os mecanismos que a gente usa assim, de fuga, ou os mecanismos que a gente usa para ficar melhor. A gente vai usando assim, de estratégias mentais, vai buscando aqui dentro da gente ferramentas que a gente nem sabe que tinha. Só que aí você abre uma nova maneira de agir, você abre assim, espaços no seu cérebro assim, para fazer coisas que você não acreditava que você era capaz. E isso vai te alterar. Vai contribuir. Eu sempre acho que contribui, sim. Sempre acho. Eu, assim, do ponto de vista pessoal mesmo, eu tenho tentado transformar essa situação numa situação de aprendizado e de evolução, né? Eu sinto que a vida pede que eu dê passos à frente, né? Porque, assim, o mundo não teria chegado onde ele chegou se a gente tivesse se sentido confortável até aqui, né, Melissa? Se o homem se sentisse confortável, na roda ele teria inventado, não é verdade? Exato. Né? A gente fala assim, evolução, né? Outro dia eu estava conversando com um amigo meu que é professor e ele estava muito pessimista e falando que a gente não evoluiu coisa nenhuma, que nós somos um dos países mais ansiosos do mundo, que a gente precisa rever a questão da saúde mental. A gente está falando sobre saúde mental, foi um pouco antes da pandemia, agora o assunto seria outro, né? E aí, uma das coisas que a gente estava conversando é que
Evolução não significa necessariamente melhorar em tudo. Evolução significa, às vezes, você ter que abrir mão de outras coisas, fazer escolhas que não são tão boas. Mas a evolução significa você caminhar. E de repente você perceber que pegou um caminho que não é um caminho ideal e você tem que retomar algumas coisas. Mas você nunca volta, você retoma para pegar outro caminho, que é o que está acontecendo. Então, as empresas, por exemplo, que tinham... Quem não gostava, por exemplo, de tecnologia, teve que se virar. Porque as empresas não vão deixar de usar a tecnologia mais quando a pandemia, vamos dizer assim, normalizar. Quando a situação tiver... Eu não gosto de usar a palavra normal, mas enfim, vamos ficar com ela na falta de outra melhor, né? Mas quando a situação se acalmar um pouco, algumas coisas vão ser mantidas em empresas. A questão do home office é uma economia muito grande que as empresas fazem, é uma economia grande para a pessoa que está trabalhando também, de tempo, de trânsito, é uma questão até ecológica, se vou pensar, né, que eu estou menos carro na rua, a natureza está mostrando aí como ela vive bem sem a gente, né? Se recuperando aí rios e tudo mais. Então é uma questão de sustentabilidade que está sendo colocada à prova. Olha, o ser humano sim afeta o ambiente. Se tinha alguém que duvidava, né, dessa turma que duvida de tudo de ciência agora, está sendo comprovado empiricamente. Olha, a gente sim atrapalha bastante, tem coisa que a gente vai ter que mudar no nosso comportamento. E uma delas, as empresas que não levavam a sério a questão de sustentabilidade vão começar a levar. E utilizando a tecnologia para isso, né? É verdade. O que você tem, dentro dessa situação toda, na tua área, né, dentro do teu campo de estudo, o que tem te chamado mais atenção? O que tem te despertado mais interesse enquanto, né, um profissional nessa área que você tem de carreira? O que você tem observado e que, puxa, isso aqui merece minha atenção? O que você tem visto, assim, que você quer contar pra gente? Eu sempre faço um levantamento, porque eu trabalho com orientação de carreira já há bastante tempo. Eu comecei a estudar e entrar nesse universo da gestão de carreira em 2004. Até porque é recente no Brasil isso, né? O Brasil está pelo menos uns 20 anos assim atrás do mundo quando a gente fala de comportamento organizacional. Mas a gente evoluiu muito rápido até. Para quem começou em 90, por exemplo, a falar disso, né? Nos anos 90. E aí, o que eu percebi? Nos últimos... Então, a gente começou... Eu trabalhava com orientação de carreira, depois veio o coaching, trazer algumas ferramentas, então todo mundo que trabalhava com essa parte de carreira começou a trabalhar com coaching também. E o que eu percebi nesses últimos 3 anos? Inicialmente, no momento em que a economia estava bombando, estava aquecida, a preocupação era como eu ser um profissional que vou crescer mais rápido, eu fui promovido, o que eu faço, a empresa tal está me escolhendo, e as empresas me procuravam para, olha, eu preciso reter talento, eu preciso dar mais qualidade de vida para esse funcionário, para ele ficar na minha empresa, porque perceberam que salário não era tudo. Então, assim, perceberam a complexidade de você ter um colaborador produtivo. Então, começo dos anos 2000 até 2012, assim, 13, ficou mais nesse universo, a carreira e a empresa em si. Depois eu comecei a perceber, de uns 2 anos para cá, mais ou menos 3, que começaram a aparecer questões mais subjetivas, de identidade profissional, crise de identidade profissional. Olha, muitos profissionais me procuravam, mais maduros, e depois até mais jovens, falando, olha, eu não estou contente com o que eu estou contribuindo para o mundo. Então foi interessante perceber que de 2 anos para cá, especificamente, assim, que eu percebi isso com mais intensidade, as pessoas falavam, olha, eu fui promovido, eu estou fazendo algo que eu acho interessante, mas não é o que eu acredito. Não é isso que eu quero continuar a fazer daqui 5 anos, 2 anos, eu não me vejo fazendo isso. Uma crise existencial voltada à identidade profissional e identidade de carreira. Se você fosse falar de algo assim, nos anos 90 ou nos anos 80, então, eu ia internar. Não, vamos internar essa pessoa que ela tá louca, porque nem se falava em crise de identidade de carreira. Depois que carreira virou identidade, e aí entrou também, olha, você não é só carreira, você é pessoa, você tem vida, e aí começou aquela coisa de ter que equilibrar tudo e ser feliz, e felicidade virou coisificação, né, algo que você consome, começou a ficar muito pesado para as pessoas, para nós que somos analógicos, lidar com essa avalanche de informações, principalmente dentro das empresas. A tecnologia, inteligência artificial, então a gente tinha que acompanhar coisas
A gente tem que acompanhar coisas que a nossa mente não dá conta. Então, essa questão da ansiedade e do estresse, nos últimos anos, principalmente nos últimos 2 anos, eu tenho tido uma procura muito alta de pessoas que vêm trazendo essa questão de crise de identidade. E aí, qual que é o problema? Em empresa, ninguém fala muito de suas fragilidades. Empresa costuma ser um lugar... eu acho isso uma pena. Eu acho que poderia se compartilhar mais, de maneira protegida, claro, de maneira bem trabalhada, com método e tudo, mas para as pessoas poderem mostrar que elas também são humanas. E o bacana do psicodrama é que quando a gente faz intervenções, a gente traz esse aspecto humano, né? Através da arte, que o psicodrama também usa muitas técnicas de teatro, por exemplo. De você se apresentar de uma maneira lúdica, de você se apresentar de uma maneira protegendo quem você é, mas você está mostrando... A arte faz isso. A arte nos representa sem a gente perceber. Quando a gente gosta de um quadro, gosta de uma poesia, você está vendo você ali. Coisas universais suas ali. Então, o que eu acho bacana... Acharia bacana que as empresas tivessem mais esse cuidado, né? Algumas, nesse período de que a economia estava bombando, estava aquecida, as empresas estavam fazendo esse movimento. Aí depois teve uma retração, começou a recessão, começou a preocupação pela sobrevivência. Aí volta lá para o Maslow, né? Vai lá para a escala da hierarquia, volta a questão de sobrevivência. Exatamente. Então, você chegar em pequenas empresas que nos contratavam no início dos anos 2000, para fazer trabalho com os funcionários, de atendimento, qualidade do atendimento, chegou uma hora, de poucos anos para cá, que ela fala, não, eu nem sei se esse funcionário vai estar comigo daqui 1 ano ou 2. E, então, a coisa começou a ficar muito diferente muito rápido. Isso gera estresse, gera ansiedade, e é normal que as pessoas se questionem. E aí elas acham que são só elas. De volta àquilo que eu estava dizendo, as empresas... a maioria das empresas depende muito de quem é gestão de pessoa, quem é o líder imediato, isso varia bastante. Mas a sensação de que só eu estou sentindo assim, isso é que mata. Isso é que angustia, isso é que, não só isso, né, mas é um fator grande para adoecer as pessoas. E é isso que eu tenho visto. Eu falei que eu nunca encaminhei tanta gente para terapia como eu tenho feito nos últimos 2 anos, porque olha, vai muito além, algumas pessoas, a maioria, não a maioria, mas uma boa parte, ia muito além do âmbito carreira. Então, tinha que trabalhar coisas mais profundas e que o coaching não alcançava. Por isso que eu comecei a trabalhar mais com identidade profissional e com outras questões, abrir de novo para o termo gestão de carreira, porque não era mais meta e alcançar metas e fazer plano de ação. Era entender subjetividade, era entender tem muita coisa acontecendo, como a gente está falando. Parece que eu estou num filme de ficção, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu estava tão acomodada, tão feliz do jeito que eu estava, e agora a empresa me traz ferramentas que eu não sei, que vão tirar o meu emprego, né? Que essa é a nossa primeira reação diante da tecnologia, e não deixa de ter uma certa verdade. Então, de uns anos para cá, o que eu tenho percebido é uma questão existencial mesmo, de questionar o nosso lugar no mundo, o nosso lugar diante da nossa carreira. Isso é o que mais tem aparecido, tanto nas empresas quando me procuram, quanto profissionais que vêm procurar individualmente. A gente está com um número bacana de pessoas na sala. Eu queria, quem entrou agora, eu não aprendi a fazer ainda, eu vou aprender, tem que fixar um comentário aqui embaixo, sabe? Que aí coloca o seu nome. Então, pessoal, eu estou conversando aqui com a Melissa Oliver. A Melissa é psicodramatista e é especialista em gestão de carreira. E ela está falando aqui hoje sobre isolamento social. Não significa isolamento profissional. Não significa. Eu queria que você discorresse um pouco mais sobre isso, Melissa. Isolamento profissional com isolamento social. A gente está num momento, né? Sim. E esse isolamento profissional, a gente nunca se falou tanto em network, trabalhar em equipe, enfim, inteligência emocional. Queria que você fizesse essas conexões para a gente, para entender um pouco. Porque a gente está se sentindo isolado. Eu estou sentindo uma falta dos meus contatos, né? Só no virtual, uma coisa louca isso. Fala um pouco sobre esse paradoxo do isolamento. Do isolamento. A palavra isolamento, ela tem um peso muito grande, né? Ela só de falar, olha, vocês vão ter que ficar isolados. Pessoa, assim, e aí depende do perfil, né? Tem pessoas que trabalham muito bem sozinhas, precisam ficar sozinhas para produzir, e aí o impacto é menor na produtividade profissional dela e até no isolamento, porque ela vai continuar fazendo coisas do jeito que ela já fazia, né? Agora, pessoas mais
que gostam mais de conviver com pessoas mais agitadas, que têm que conviver com pessoas para produzir, essas pessoas estão sofrendo bastante. E aí o que acontece? O sofrimento, às vezes, causa isolamento. Então, eu escutei outro dia de uma cliente minha, a gente estava um bate-papo informal, assim, pelo WhatsApp também, e ela comentou que ela é muito falante, ela faz piada, aquelas pessoas, assim, você fica perto e você só fica dando risada, porque ela é muito animada, né? E aí o que aconteceu? Quando ela começou a trabalhar online, que era algo que ela detestava, ela começou a ficar mais seca, começou a ficar mais retraída e sumiu. Porque ela começou a ficar realmente não deprimida. Só que, e aí todo mundo começou a questionar, e ela começou a falar, eu não entendi por que isso aconteceu, porque eu sempre sou uma pessoa expansiva e agora eu estou retraída. Então, assim, aí a pessoa entende, é a palavra isolamento que tem um peso muito forte, utilizar ferramentas com as quais a pessoa não estava acostumada, também gera ansiedade, gera medo. E o medo, o que ele faz? Inicialmente, o medo ele gera retração. Porque o medo, ele é um sentimento base, né? Ele é um sentimento, uma emoção básica que acompanha a gente desde quando a gente surgiu no mundo até hoje. Então, o medo, normalmente, ele causa duas reações que podem parecer contraditórias, mas elas têm uma razão de ser. A primeira é de você se retrair, está ligado ao instinto de sobrevivência. Então, essa moça, em contato com pessoas, vou usar o caso dessa minha amiga como exemplo, em contato com pessoas, era um ambiente que ela sentia muita vontade, ela não tinha medo. Então, ela se expressava livremente, conversava, porque aquele ambiente ela dominava, vamos dizer assim. E o ambiente virtual era um ambiente que ela tinha medo. Então, a primeira reação dela foi fechar. E instintivo, ela não foi algo que ela falou, vou me fechar porque eu estou com medo. Às vezes a pessoa não percebe esse sentimento. Ele acontece. E aí ela se fechou, falou, não, vou ficar quieta. E aí ela falou, nossa, agora eu preciso fazer alguma coisa para mudar. Aí vem o segundo ponto do medo. Aí vem o medo de quê? Nossa, eu tenho que me reposicionar, eu tenho que agir. E o medo também leva para ação. Então o medo ele leva para duas reações distintas, né? Que é o de retrair e depois o de agir. Tenho que agir porque vem um leão mais selvagem aqui e vai me devorar, então eu tenho que correr. Então o medo também funciona para isso. Então, esse paradoxo que a gente está vivendo de isolamento é isso. A pessoa entende isolamento como isolamento de tudo. Então eu vou me conviver só com as pessoas da minha empresa, eu vou concentrar a minha energia, o que é normal no início, em como é que eu posso manter minha entregabilidade, como é que eu posso mostrar que eu sou produtivo em casa. Então, as pessoas, essas 2 semanas, é muito pouco tempo ainda, né, de isolamento. Então, as pessoas ainda estão se adaptando com o medo, se adaptando com a incerteza. Então, é muito comum elas se isolarem, socialmente e profissionalmente. Tá. E nessa situação, Melissa, que você falou, parece que faz tanto tempo que a gente está enclausurado na jaula, né? Você tem alguma dica ou alguma sugestão a fazer nessa situação para quem está, nesse momento, se adaptando e tentando justamente acompanhar as coisas e mostrar que consegue dar conta? É uma ansiedade absurda, né? A gente fica realmente angustiado, né? Você tem alguma dica, sugestão a dar? Olha, tem algumas dicas, mas eu gostaria só assim, de pontuar uma coisa que eu sempre falo, pessoal, não significa gostar do medo, mas significa acolher o medo. É a primeira coisa, a gente parte desse pressuposto. Não ignorem o que vocês estão sentindo. Então, a gente não pode ignorar que sim, nós estamos com medo. Sim, estamos inseguros, sim, estamos fragilizados. Você não precisa assumir isso para seus colegas de trabalho, claro, mas você tem que assumir isso para você mesmo. E, então, a primeira dica é isso, acolher o medo. Entender que esse medo é natural. Faz parte da nossa constituição humana, certo? Biológica até. E aí, esse é o primeiro passo, você se situar no mundo, como se você estivesse fazendo meditação, né? Por isso que é o aqui e agora, porque a gente vive muito no futuro, então as dicas para lidar com situações transitórias é você saber onde você está. Tem até um autor, eu vou até citar ele rapidinho, porque ele é ótimo, eu gosto muito de usar ele em sala de aula, que é o... Nós temos tempo, viu? Tem tempo? Então tá bom. Ele chama... Ai, que beleza. Ele chama William Bridges.
E ele estudou, é um americano, é um estudioso americano, e ele trabalhou a vida inteira com transição. O que significa transição? E ele fala que na transição, o mais difícil da transição, a gente pensa assim, que a transição encerrou um negócio aqui, e a gente olha para o futuro. Ah, então acabou isso aqui, então eu vou olhar para frente. Ele fala que esse movimento na transição é um movimento que não é saudável. Na transição, o primeiro movimento que a gente faz no momento de transição ou de ruptura não é olhar para frente. O primeiro movimento que a gente tem que fazer é olhar para trás. O olhar para trás é do que eu tenho que me despedir para esse novo mundo que me espera. Então, esse período de olhar para trás e ainda não olhar para frente é uma linha, é um limbozinho, vamos dizer assim, de profissional, emocional, isso vale para a vida pessoal também, de falar assim, meu Deus, eu nem vou e nem fico. Que é o momento em que você tem que fazer escolhas, que você tem que tomar decisões rápidas, que você tem que repensar uma série de coisas. E esse momento é muito angustiante. E muitas pessoas tentam não passar por ele. Então a gente vivencia isso sempre. Mudança de emprego, demissão, essa situação que nós estamos vivendo agora. Então ele fala que essa linha, essa zona neutra, né, que ele chama, ela é a zona de aprendizado, que é o aqui e agora. E quando você entende, o coaching faz muito isso, a terapia também trabalha essas questões, como você está hoje, o que você está trazendo hoje. E na orientação de carreira a gente trabalha muito com isso. Quem é você hoje? Quem foi você? Quem é você? O que essa situação toda está te trazendo de aprendizado? Aí sim a gente pode pensar em futuro. Mas nunca da ruptura para o futuro. Porque aí você repete os mesmos erros, porque você não conseguiu se reorganizar para. Então, a vantagem do caos é a reorganização. Então, a dica principal fique nessa zona neutra, entenda quais são as limitações. O que está te limitando? Ah, é o uso da internet, que nem essa minha amiga? A internet está me assustando. Então tá, busque recursos para lidar com a sua limitação. E cada um vai ter um tipo de limitação. Então, para buscar recursos aí as dicas básicas, né? A gente entra na internet, lá, home office, aparece uma enxurrada de coisas, né? Como trabalhar em tempos de pandemia. É interessante. Então, por exemplo, regular a frequência de notícia, ruim, principalmente. Muito. Não somos bombardeados, né? O Rafa Calegari está acompanhando a gente aqui atentamente. Ele está falando o poder do agora. Fala um pouco sobre virar amor. Sim. Esse livro é muito bom. Eu acho que se a gente olhar agora, nós já somos o país mais ansioso do mundo. Sim. Eu vi isso recentemente. Isso evitaria tanta ansiedade, porque se eu parar aqui para pensar o que vai ser depois dessa situação, eu que sou uma trabalhadora autônoma, assim como milhões de outras, sim, né? Eu também. De onde virá o dinheiro, de onde virão os recursos, o que vai ser de mim? Eu vou entrar num processo de ansiedade, de autodestruição tremenda. Então, agora o que eu posso fazer? Eu posso pegar a internet, pegar a Melissa, os meus melhores contatos e compartilhar com a minha audiência a melhor qualidade de informação. Isso foi uma decisão que eu tomei. E é o momento da transição mesmo, né? Exato. Que vai ser diferente. Fala do agora, que eu faço um pouco mais. Isso que você está falando é muito importante. No psicodrama a gente chama isso de encontrar saídas saudáveis. Então, a gente não tem final feliz. A gente tem escolhas mais ou menos saudáveis. É o máximo que dá para a gente ter. E quando a gente se conscientiza disso, tem um peso menor as escolhas e o futuro, porque o futuro ele não aconteceu, você não sabe se ele vai acontecer. Agora, quando você pensa no seu hoje, no que você pode trabalhar hoje, isso é difícil. Parece fácil, mas não é. Por que meditação está tão em moda agora no mundo corporativo, o mindfulness, enfim, tem até críticas, né, da maneira como a meditação é usada hoje em dia no mundo corporativo, mas, enfim, críticas à parte, que bom que a meditação está sendo mais divulgada, porque a meditação traz essa questão do agora, né, do que eu posso fazer por mim hoje. Isso é muito importante. Isso mesmo. Você está com as suas filhas em casa? Não, agora não. Elas só ligaram para mim em casa, sim. Não no mesmo cômodo, né? Então, com você. Estão em casa. Vieram as duas. Tem sua filha? As minhas filhas, uma tem 20, a outra tem 19.
E, Estão inclusive, passando passando aperto, porque elas passaram na universidade, no Paraná, as duas, uma em cada lugar, foram felizes lá, 2 semanas, uma delas voltou, as duas voltaram para visitar e não puderam mais ir embora. Meu Deus. Foi tudo muito rápido. Eu falei, não, então vocês ficam. Enquanto a gente não souber o que está acontecendo, vocês ficam. Então ficou roupa lá, ficou tudo lá, porque vieram para cá. Né? Então aqui. A gente teve que improvisar tanta coisa, né? Foi uma coisa muito curiosa, né, Melissa? Tudo veio de forma assim, galopante mesmo, né? Eu estava comentando, até eu comentar aqui, né, uma coisa particular da minha família. Eu perdi meu pai há 1 mês, né? Minha mãe tem uma irmã só, e essa irmã veio de São Paulo meu pai já estava muito mal. Quando ela chegou, ele tinha acabado de morrer no hospital. Ela falou, vou ficar uma semana com você aqui, falou para minha mãe. São duas idosas, né? Eu vou ficar uma semana com você. Ficou uma semana, falou, não, eu vou ficar mais uns dias até você se organizar. E aí veio a pandemia, e aí as minhas primas, que são filhas dela, falaram, mãe, se você puder ficar aí, tá melhor aí do que São Paulo. E ela está aqui já há mais de 1 mês, nasceu o primeiro bisneto, não pôde ver o bisneto, enfim, são histórias de vida que a gente vai depois né, misturar nessa situação toda muito interessante. E no meio disso tudo, tem a nossa sobrevivência, tem as nossas preocupações profissionais, né? Mas tem interessante. Mesmo, a parte positiva disso. Tem que ter, né? Eu acho assim, a parte positiva disso, eu concordo, até teve aquela entrevista com na Roda Viva, um assunto tão comentado essa semana com aquele pesquisador, né? E uma coisa que ele trouxe interessante é que a ciência voltou a ter credibilidade e viu-se na prática que, da mesma forma que o mundo vive muito melhor sem a gente, a ciência existe, a Terra acho que talvez seja redonda mesmo, e assim vai. Então, essa é uma coisa boa. A outra coisa boa, eu acho que é isso que você está trazendo. As mudanças foram muito rápidas e a gente vai ter que reaprender a conviver com pessoas e com situações muito difíceis. A gente não é mais número. Então, uma coisa bacana que esse pesquisador comentou é a questão desse achismo. O que são morrer 70 pessoas? Isso não é nada. Eu até recebi um vídeo, depois eu vou mandar para você, bacana, nesse sentido, de um professor amigo meu, que ele estava entrevistando um moço, né? E ele falou, quantas pessoas você acha que é razoável perder numa pandemia? E o moço fala, 70 pessoas eu acho razoável. Aí ele fala, 70 pessoas? Você viu esse vídeo? E aí vem 70 pessoas da família dele. Aí ele fala, você ainda acha razoável perder 70 pessoas? Então, isso estava se perdendo. A gente estava perdendo, talvez, uma série de questões, né, que agora não vem ao caso, mas a gente estava perdendo essa questão da dimensão do que é ser gente, do que é ser humano. A gente estava virando tudo algoritmo. Estava virando todo mundo era número. Você era mais um número na Netflix, você era mais um número no Facebook, mais um número na sua empresa. E a gente está tendo essa dimensão, né? Puxa, nasceu meu bisneto, puxa, que coisa importante para mim, eu não estou lá. Então a gente está começando a ver o seguinte, algumas coisas vão ter que ser reavaliadas, porque mais importante para mim, por exemplo, eu sou uma pessoa super sinestésica, eu abraço, eu beijo, eu pego na mão. Então quando chega gente assim, que eu, de longe, assim, me dá um... Outro dia quase que eu cumprimentei uma pessoa sem querer aqui na vizinhança e lembrei que não podia cumprimentar. Tá me fazendo, assim, é difícil ver pessoas. Então eu fico aqui dentro, não olho para a cara de ninguém, porque se eu sair para a rua vai ser muito difícil. Não pode sair para a rua, não pode chegar perto. Quando sair disso aqui, o que eu quero é sair na rua abraçando as pessoas, vou fazer o festival do abraço, porque eu também sou de abraçar, eu gosto de abraçar, de beijar, eu também gosto do contato físico, né? Você me mandou um texto hoje, um pouco antes, né, da gente estar aqui, que lindo aquele texto. A gente está descobrindo o valor de um aperto de mão, Exato. Meu Deus, né? Pegar na mão, pega firme nessa mão, troca energia, né, Melissa? Né? E até o contato a gente poder assim, perceber isso, né? Então, assim, às vezes... valores, né? Isso, reavaliar, exatamente. Às vezes, assim, eu percebi que
pessoas e estão tendo mais contato agora com pessoas da família, com amigos que não viam há muito tempo, para saber, viu, você está bem? Manda um WhatsApp, liga, faz uma vídeo, do que antes. Então, às vezes, se a gente parar para pensar, tem gente que até está assim, menos isolada agora do que estava quando não podia circular, porque está reencontrando coisas, está dando valor realmente ao que interessava para ele, né, para ela. Então, as pessoas, eu acho que essa questão, por isso que a gente não pode ignorar o medo. Por isso que a gente não pode falar, não vamos falar de notícia ruim. Não vamos falar só de notícia ruim. Mas vamos encarar que o que está acontecendo é ruim. Morrer gente é ruim. Não é falar que ignorar, não está acontecendo nada, não é comigo. Não, está acontecendo sim. E temos que ter postura diante disso e colaborar, enfim, informar, cada um usar a sua ferramenta, né? Exato, acho que é isso mesmo, mas e fazer escolhas, né? Ter uma postura propositiva. Exato, exatamente. Essa postura propositiva você só consegue fazer quando você entende quais são as suas limitações e quais são os desafios que você consegue trabalhar agora. Porque tem pessoas, e eu já conversei com pessoas nesses últimos tempos, que não estão conseguindo trabalhar com a internet e vão demorar um tempo maior para lidar com isso. Tudo bem, porque está um desespero agora, todo mundo tem que ser produtivo, né? Parece que faz mais, mas faz 2 semanas. As empresas estão tudo loucas, assim. Medir produtividade. O padrão fala, segue, né? Vai lá e segue, né? Que padrão é esse? Qual é o padrão do momento? Tem que sair correndo atrás do padrão, né? É muito louco isso. É muito louco. A gente está reavaliando muita coisa. Eu acho isso ótimo. Nesse ponto de vista, isso é muito bom. Do que vai ser reavaliado, eu acho que eu não gosto de falar bom. A palavra bom não cabe no momento, né? Mas assim, não quero ser mal interpretada, mas tá muito ruim. E vamos ver como é que a gente lida com o ruim. Eu acho que por aí já tá bom se for por aí. Eu quero te pedir licença para aproveitar a nossa audiência para lembrar que eu estou falando aqui com a Melissa Oliver, psicodramatista, especialista em gestão de carreira, uma das melhores que eu conheço, uma grande profissional, uma pessoa queridíssima, e me honra muito estar aqui fazendo essa live com ela. E eu queria só dar um recadinho, Melissa, falando que cada um dá a sua contribuição nesse momento. Eu resolvi, vi que as pessoas estavam querendo ajudar, porque essa situação despertou nas pessoas o lado solidário, né? Outros já tinham, outros estão um pouco mais sensíveis e estão percebendo que há situações limite. Eu resolvi condensar e centralizar as informações sobre as ações solidárias que estão acontecendo em Piracicaba no meu blog, no papocomcris.com.br. Se você que está me assistindo quer ajudar de alguma forma, quer se engajar em alguma situação, em alguma ajuda, entra lá no blog, lá tem tudo que você pode fazer, tudo que chegou até mim. E se você souber de alguma coisa, alguma ação do seu bairro, da sua igreja, que está rolando e que eu possa ajudar a divulgar, lá nesse post, é como ser solidário em Piracicaba. Entra lá, tem os contatos, os horários, tudo. Tem gente que precisa de doação de comida, outros de ação de máscara. E a gente, cada um pode fazer um pouquinho, cada um, né? Cada um fazendo o seu, todo mundo vai se sair bem aí, todo mundo vai ter seus problemas amenizados nesse momento. Então, tá lá no blog, todo dia ele vai ser atualizado. E eu peço muito a ajuda de vocês no sentido de me mandarem informações, tá? Então, no papocomcris.com.br você sabe como ser solidário em Piracicaba. E eu estou aqui com a Melissa Oliver, gestora de carreira, falando sobre isolamento social, que não significa isolamento profissional. Queria que a gente fosse aí para a nossa conclusão final. Queria saber como é que você se sentiu fazendo a sua primeira live. Eu estou fazendo isso com um monte de gente, muita gente estreou comigo. Eu tô achando muito chique esse negócio. Não é legal? Dá vontade de fazer tudo legal. A praticidade. Eu tava surtando aqui, porque eu sou muito distraída e assim, e tenho preguiça do digital. Então, eu sou uma pessoa que estou aprendendo muito, né? E com as minhas filhas, claro, né? E aí, a minha filha estava aqui, ela e o namorado dela montando um negócio aqui para mim.
E aí ela montando aqui, montando ali, e aí eu falei, ó, então você, falei pra ela, você fica aqui, que a Cris falou que tem que apertar um botãozinho, você aperta pra mim, ela só tava dando risada, né? Então eu achei muito gostoso, fica aquela tensão gostosa de experimentar o novo, de fazer algo novo, e uma ferramenta tão bacana que com certeza vai ser uma das mais utilizadas aí por um bom tempo. Eu falo para uma jornalista que se formou batendo a máquina, que trabalhou com máquina de escrever, tem esse tipo de ferramenta é uma coisa de ficção. É ficção científica, eu estou científica, amiga. Entendeu? Isso aqui era do Jetson, assistir os Jetsons conversar desse jeito, era coisa de é mesmo. Né? É mesmo. Então é isso. É isso. Nossa, que bacana. Eu estou muito feliz. Olha, eu estou com a presença aqui, tem tantas presenças que eu quero agradecer. Iana da Penha Silveira. Iana foi a minha primeira live, é uma amiga querida piracicabana que mora lá em Mantova, na Itália, está no olho do furacão, lá no norte da Itália, onde tudo está acontecendo, né, em termos de contaminação. Ela está lá em quarentena, os pais idosos foram visitá-la e ficaram presos lá. Então, eu quero mandar um beijo para a Iana. E é isso, Melissa. Obrigada por me acompanhar aqui nessas tardes, todo dia aqui. Está sendo uma... Eu acho que eu não vou parar mais, viu? A pandemia vai acabar, se Deus quiser, mas eu acho que eu vou toda tarde dar uma passadinha aqui no ao vivo com uma amiga, um amigo, bem que só tenho gente boa no meu network para trocar ideia e levar informação boa. É ótimo essa participação e gente entrando e pondo no coraçãozinho. Eu não consigo ficar lendo e falando, mas isso eu vou aprender também. Aqui, viu? Seus fãs todos estão aqui, é tudo gente da tua audiência que está aqui te prestigiando. Olha, nossa! Ai, gente, beijo para todo mundo, muito obrigada. Eu não consigo ler e falar ao mesmo tempo, mas estou muito feliz, viu, Cris, pelo seu convite, de estar te vendo aqui, estava com saudade de você, muito obrigada. Obrigada a você. Eu quero dar um beijo, então, deixar um beijo para todo mundo. A da Laura, olha, a Ana Laura é minha irmã, que tem uma loja de roupas plus size lá, ela é Etienne, a loja chama Ana Laura, também está aí se reinventando, todo mundo, o que eu vou fazer? Eu falo, calma, que vai todo mundo para o espaço, depois a gente junta os cacos e vai todo mundo ficar feliz de novo, né? Essa é a dica base, calma. Um beijo para você, Melissa. Um beijo, Cris, eu que agradeço, um beijo. Estou por aqui, a gente se fala. Sim, tchau, com querida. certeza, tchau, tchau. Amanhã, me acompanha, viu, Melissa? Amanhã eu tenho aqui a Mônica Coraza Piracicabana, atriz. Ela é atriz contratada da Globo, ela é fotógrafa, empresária. Amanhã a Mônica Coraza conversa comigo aqui sobre o impacto dessa situação, da quarentena, da pandemia, sobre a vida dos artistas, sobre as artes de uma forma geral. Então, amanhã, quem quiser entender, puxa vida, né? Os artistas dependem de público, a gente não pode se aglomerar, como é que vai ser? Né? Como é que está sendo isso? Então, a Mônica vai conversar com a gente amanhã. Eu espero vocês aqui amanhã. Adorei essa audiência maravilhosa. Beijo para todo mundo, tá? Beijo, até amanhã. Fica aqui comigo no Papo com Cris.